Mulheres que Brilham 2025, evento realizado pelo Diário de Suzano, juntamente com o seu colunista, Gil Fuentes, que aqui vos fala. Foi realizado no dia 5 de agosto no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré. 29 mulheres receberam essa homenagem. Mulheres de diferentes segmentos. Do Alto Tietê. Mulheres que de fato brilham. Algumas estão à frente do seu negócio. Outras nem tanto. Outras mulheres ficam mais escondidinhas, não é? Tem um perfil de ficar mais por trás das câmeras. E o Diário de Suzano foi lá, pensou essas mulheres. Eu tive o prazer, o privilégio de poder fazer esse evento em parceria com o jornal, que há 63 anos escreve a história da cidade de Suzano, do Alto Tietê. No dia 3 de setembro, o jornal comemora 64 anos de existência. É o único jornal diário impresso no Alto Tietê. Quem não gostar, engula do mesmo jeito, não é? E eu estou tendo o prazer e o privilégio, por aqui estão passando todas, de bater esse papo com todas as mulheres. E hoje a Cláudia Cristina Mário dos Santos, ela é professora, ela é pedagoga, ela é escritora, tem um currículo que, se eu for falar, eu passo o programa inteiro falando do currículo dessa mulher. E ela comanda o Colégio Conexão Kids, ela está aqui para bater um papo comigo e eu estou muito feliz. Obrigado. Imagina, eu que agradeço muitíssimo pelo convite e a honra de participar, Mulheres que Brilham, desse projeto lindíssimo. Muito Antes obrigada. de eu perguntar para ela como é que foi receber o convite, ela foi minha leitora desde adolescente da minha coluna. Fui. Não foi? Fui. A minha mãe sempre foi assinante do diário e eu sempre lia. Sempre gostei de ler, né? Então eu lia tudo. Desde gibi, jornal, livros. Gibi, então, jornal todo dia, né? Queria saber o que chegava todos os dias. Quem que é esse cara aí que fica falando? Já te acompanhava ali na coluna. Que Ainda pensava assim, um dia, quem sabe, estarei ali na coluna. E tá, né? Tá vendo? Nada é impossível, Nada, né? nada, é verdade, Cláudia. Nada. Só a gente trabalhar, acreditar, fazer as coisas acontecerem, né? E como é que foi receber o convite para ser uma das mulheres que brilham? E foi muito gratificante, né? Eu tenho 30 anos de magistério. 30 anos. Eu completei, na verdade, esse ano 31 anos. Eu comecei a lecionar no dia 3 de março de 1994. Então já pode falar 31 anos. 31 anos já. 31 anos, já. Então, assim, são anos de dedicação à educação. Eu amo. No órgão público eu estou para aposentar, mas eu não me sinto assim. Eu ainda trabalho como se eu tivesse no início. Tem o cansaço pela idade, né? O físico da gente já não é mais o mesmo. O físico não é de uma pessoa de 20 anos, para ninguém. Não, de quando a gente começa. Isso é natural. Mas, assim, a vontade, quando eu estou lá, a dedicação com as crianças. Então, é muito gostoso. E eu amo a educação. E aí, até entrando na questão do colégio, eu fiquei muito desesperada, né? O que eu vou fazer quando eu aposentar? Né? Então eu quero fazer alguma coisa e só sei fazer educação. Vocês já pensavam nisso? Já pensava. Não era algo materializado, era bem assim, né? Vocês, que eu digo, é ela e o marido. Que é ele quem administra. Na verdade, ele que é o mantenedor. Ele quer ser o patrão? Ele que é meu patrão. Mas ele é um patrão bonzinho. Muito, sempre não foi. Seja, sempre foi um parceiro. Graças a Deus, nós somos, na verdade, amigos de infância. Nossos pais eram amigos. Você casou com seu amigo? Casei. Viajávamos junto. Os pais dele tinham casa na praia. A gente ia na casa de praia deles. Sabe? É o churrasco uma semana na minha casa. Mas você já dava umas olhadinhas assim? Não, Gil, por incrível. Não. Vou dar uns beijinhos nele escondido. Eu tinha ele como, assim, pra mim era um amigo. Foi numa das viagens. Olha lá, tô falando. Numa das viagens, eu estava até sentada na rede, lendo um livro, lembro como se fosse hoje, era José de Alencar, Senhora, e ele, o que você está lendo? Aí eu expliquei para ele o livro, ele começou uma conversa, ali despertou não mais o colega, ali despertou nesse diálogo um interesse na pessoa e como já um amigo diferente, não aquele filho do meu amigo do meu pai. Você tinha quantos anos? Nós éramos novinhos, viu, Gil? Eu tinha 15 anos. Como que é o nome dele mesmo? Ronaldo. Ronaldo, você já investiu
E no dia da apresentação, novinha. você viu que o Pedro Ixo, nosso prefeito, subiu com a plaquinha dele? Vi. Ele, Ronaldo Robson, falou, tá vendo? Meu nome saiu lá. Saiu grudado no termo. E ele é mais novo que eu, ele tinha 13. Então foi você que investiu no novinho. Foi ela. Eu falo pra ele que eu tenho vontade de escrever a nossa história. É muito bonita. Escreve. Até. Muito bonita. Aí começou uma amizade. Claro, nós éramos muito novos. Eu estava indo pro magistério, ele terminando o ensino médio. Os nossos pais sempre em cima. Teve época que terminou, voltou, mas nunca a gente se separou. Mas já começou a namorar ali? Ali começou. A gente começou a namorar até escondido dos pais. Mas jamais meu pai ia aceitar, né? Meu pai era bravo. Seu pai é vivo? Não mais. Não mais. Eu perdi minha mãe na pandemia e o meu pai vai fazer 2 anos agora. 2 anos. Aí eles não iam aceitar? Naquele momento eu acredito que não, porque eu sou de uma geração ainda que 15 anos era muito novo, né? Muito nova para começar a namorar. Era aqueles bailinhos de garagem. O namoro era meio pegar na mão. Ô, época boa, né? Bailinho bom. Mas, né, aí começou e deu sorte. E depois ele até brincava com o meu pai, né? Falava, o genro que o senhor mais gosta, né? Que o meu cunhado, né, perdoe, mas meu pai sempre gostou de todos os genros. Mas assim, foi... Tinha uma ligação, uma afetividade. Porque desde criança, frequentava a minha casa e sempre foi muito respeitador, a família. Eu ainda tenho, os meus sogros são vivos, graças a Deus. Eles não me têm como uma nora, é uma filha. Uma filha. A minha sogra mesmo fala, é uma filha, sabe? Eu tenho muito amor, carinho por eles. E o Ronaldo é o amor da minha vida. Oh, meu Deus do céu. Amor de infância. Amor de infância. Ô, Cláudia, mas a tua mãe te incentivou muito a leitura? Muito, Gil, muito. Porque assim, como eu falei, a minha mãe, desde criança, né? Desde que a gente era pequena, ela assinava gibi, Turminha da Mônica pra gente. Que delícia, né? É uma geração que você não tinha tanto. E meus pais eram pessoas assim, classe média, né? Meu pai era torneiro mecânico. Os dois tinham formação de ensino médio. Né? O meu pai era torneiro mecânico, trabalhava na Companhia Suzana, e minha mãe do lar. Era a época que as mulheres eram mais do lar. Do lar. Só que ela sempre gostou de ler. Era uma nomenclatura usada. Usada, era do lar mesmo, né? Até nos documentos delas, pegar os documentos antigos, do lar. Né? Era bem assim mesmo. Era isso mesmo. E ela sempre gostou. E a minha mãe sempre leu muitas coisas, né? Muitos livros. Era uma leitora assídua mesmo, sabe? Voraz ali. E eu herdei isso dela, né? Meus irmãos nem tanto. E desde Quantos pequenininha... irmãos? Eu tenho 2. Mas homens? Eu só tenho um irmão. Um irmão? Eu sou a mais velha, aí o meu irmão do meio, e eu tenho uma irmã caçula que é professora também. Professora também. Professora, ela, a filha, uma Olha aí que delícia. turminha aí de professores. A filha dela até trabalha comigo na escolinha. Nós vamos falar do colégio já. Você tinha inclinação para o direito e para a tecnologia, mas foi sua mãe que te sacudiu, fala, vai onde o coração manda. Foi. E, na verdade, assim, na minha geração, né, na década de 90, foi um boom, assim, da tecnologia, Sim. Sistemas de informação, Começou né, ali. Processamento de dados. Então, eu tinha muito interesse. Eu gostava. Eu sempre tive mais interesse para a área de humanas. Então, sempre gostei de escrever e sempre gostei de legislação. Gosto até hoje. Mas eu tinha muita vontade de ser promotora. Promotora. Eu queria estudar, né, fazer o direito, prestar um concurso e ser promotora, porque eu sempre gostei também de falar, de defender. Eu achava que me colocava bem, né? Gostava de assistir filmes em relação a isso. Mas sempre gostei também da área educacional, porque eu sempre brinquei de professora. Tinha lousinha, gostava. E também gostava muito dos meus professores. Não era algo, né? Então, quando foi para eu prestar o vestibulinho, eu sou da época do vestibulinho, eu prestei no Cefam, que é o Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério. Correto. Um curso excelente, não sei por que acabou. Me porque lembro era perfeitamente. muito bom. Nós estudávamos integral. Muito bem, né? referenciado. Muito. Assim, na minha experiência, todos os professores que eu trabalhei, que foram formados pelo Cefam, têm um diferencial. Sabe? Não que os outros cursos não sejam bons, longe disso, não é isso, né? E também depende de cada um. Mas acho que por ser, assim, integral, né? Nós estudávamos o dia inteiro, era voltado ali para a educação. E foi mesmo um foco muito grande. E na época nós estávamos também estudando temas bem atuais, até mesmo consultivismo, que não se falava na época, né? O começo de toda essa geração que veio agora. Então foi uma fase muito boa. Então eu fiz o vestibulinho e no dia que era para eu fazer em Mogi de processamento de dados, o sistema de informação, não lembro, eu fiquei muito ruim.
não tinha condições de ir, eu queria ir. Aí minha mãe não deixou. Ela falou, não, filha, e era em Mogi, sempre morei em Suzano. Não, você não tem condições, você não vai conseguir fazer essa prova. Eu falei, mãe, é bom fazer em outro, e se eu não passo, né? Ainda minha mãe deu risada, você vai passar. Ela sabia a filha que tinha. E aí quando passou no Cefam, acabei fazendo o Cefam. Aí me formei professora, continuei querendo fazer direito. Aí a minha mãe, novamente, filha, e eu já tinha começado a lecionar. Aí eu falou assim, filha, você fez magistério, né? Você já leciona, já trabalha. O pai, né, nesse momento, não tem condições de pagar direito. E naquela época era muito diferente. Para você fazer direito, o ideal era você já ter uma família, né? Hoje não é que seja fácil, mas as coisas são mais fáceis, até o estudo e tudo mais. Tanto que aqui nem tinha faculdade, Suzano, a gente tinha que ir para Mogi ou para São Paulo. Mudou muita coisa. Muita coisa. Aí minha mãe falou assim, olha, faz letras. Você gosta tanto de ler, de escrever, você já é professora. E se você for promotora, você tem que falar bem e escrever bem. Minha mãe sempre foi meu anjinho da guarda. Falei, tá certo, mãe, é isso que eu vou fazer. Vou fazer letras. Mas aí, o bichinho Conselho da educação, conselho de mãe. E eu falo, mãe, você se realizou em mim. Eu falava pra ela, que ela falava que gostava. E realizou mesmo? Realizou. Eu tenho certeza, tanto em mim, na minha irmã. Meu irmão também, meu irmão é engenheiro. Sempre foi estudioso, sabe? A minha irmã professora. A gente, assim, foi uma geração que, graças a Deus, não deu trabalho pra eles, não. Trabalho normal de criança. Filhos. Mas fomos bons filhos. Bons filhos. E depois você fez pedagogia? Sim, aí eu fiz letras. Aí eu já terminei letras, passei no concurso do Estado, me efetivei como professora de língua portuguesa. Concurso do Estado de Mogi? Não, de São Paulo. São Paulo? Eu era professora do Estado mesmo, em nível estadual. Tá. E aí eu fiquei muitos anos no Estado. Eu trabalhei no Estado 15 anos. Mas trabalhando em qual cidade? Eu sempre trabalhei em Suzano, tive 2 cargos. Um cargo trabalhei em Suzano, cheguei a trabalhar no Batista Renzi. Trabalhei no Carlos Monteni, aqui em Suzano. Mas lecionei muito tempo. Eu falo assim que eu tenho 3 cidades que eu amo. Né, que são daqui do Alto Tietê. Mogi, porque é onde eu nasci, mas só nasci. Só nasceu? Lá na mãe pobre, na né? Mãe pobre. Minhas filhas nasceram lá, 2? Nasci lá e meus avós maternos eram de lá, minha mãe, então sempre estava lá em Mogi, ficava lá em Mogi. Estudei em Mogi, né? Eu estudei na Universidade de Brás Cubas, fiz letras lá. Suzano, que sempre foi minha residência e onde meu pai sempre morou, a gente sempre morou. E logo no início de carreira, quem assim abriu as portas para eu começar foi Itaquaquecetuba. Tá. Então eu tenho um carinho muito grande. Mogi, onde eu nasci, uma recordação muito grande da infância. Suzano, que é a minha cidade, onde realmente eu sempre vivi e vivo até hoje. Meu marido também é daqui, né, tem comércio aqui, sempre trabalhou aqui, estudou aqui. E Itaquá, que me abriram as portas. Trabalhei tanto no estado como na prefeitura de Itaquaquecetuba. E o doutorado vem quando? Então, eu comecei... Tá com tempo para isso? Tem que arranjar, né? Eu tenho. Eu comecei o doutorado, eu fiz mestrado na PUC São Paulo. Logo que eu terminei o mestrado... Você tem mestrado? Tenho mestrado. Pós-graduação e mestrado. Isso. Aí logo que eu terminei, eu já engatei o doutorado. Mas foi uma época, assim, meio na minha vida profissional. Eu trabalhava na Uniban, que agora é Anguera, e eu tinha sofrido um acidente de carro na Índia Tibiriçá. Quase morri nesse acidente, deu perda total no meu carro. Meu Deus. Aí eu fui trabalhar na Brás Cubas. Então, assim, eu não consegui muito conciliar os horários para eu poder ir para São Paulo. Eu estudava na PUC, lá para Barra Funda. E eu fiquei um pouco... E aí eu precisava ir de carro para eu conciliar. E ainda trabalhava no Estado. Nessa época eu trabalhava, acho que na diretoria de ensino. Então, para eu conciliar, eu fiquei um pouquinho receosa de dirigir, principalmente para longe, pegar a estrada, que eu ia para São Paulo. Na Uniban mesmo, eu chegava a trabalhar, eles tinham 10 campi na época, né? Até no dia da Geise Arruda, eu estava lá. Você tava do fatídico vestido? Fatídico vestido rosa. Eu lecionava lá e estava naquele campus na época, né? Então eu ia para São Bernardo, ia para Vila Mariana, Morumbi, eu dava aula para onde me mandasse. Hoje você dá aula na UNG em Itaquá? Isso, em Itaquá. Isso mesmo, é o Grupo Ser. Isso. Agora eu quero saber como é que nasceu o Colégio Conexão Kids, que é uma escola de educação infantil que atende desde o berçário até a pré-escola. Até a pré-escola, Como é que nasceu? Assim, quando comecei a lecionar, eu fiz o magistério e acabei não trabalhando com criança, que é o que eu sempre quis. Porque eu logo em seguida fiz letras e naquela época tinha muita falta de professor, eu já comecei trabalhando no Fundo 2 ensino médio.
Aí acabei ficando. Já pegou uma categoria. Foi. Aí trabalhei no Estado, maior. aí depois fui lecionar em instituição de ensino superior, eu dou aula no ensino superior desde 2006 até hoje, e fui conciliando. Quando eu fui para a Prefeitura de Itaquá, eu fui para trabalhar na gestão da Prefeitura de Itaquá. Eu trabalhei como coordenadora, como diretora de escola. Era Fundi 1, voltei para as crianças. Eu falo que foi um presente de Deus, depois de tanto tempo. E aí eu tive a oportunidade de ver assim, o trabalho lindo que é na educação infantil. Porque até então, eu conheço a educação, mas eu nunca tinha trabalhado com a educação infantil. Eu posso dizer que eu passei em todos os níveis. E aí, quando eu trabalhei na educação infantil e com a legislação, que a partir de 2013 deu a obrigatoriedade da criança com 4, 5 anos, que a gente já sentia essa diferença. A gente sentia assim, Gil, a criança que entrava no primeiro aninho e tinha feito a pré-escola era muito diferente daquela que não tinha feito a pré-escola, né? Em questões básicas, às vezes até para segurar um lápis, coordenação, né? É diferente. Totalmente, coordenação motora fina e tudo mais. E aí a gente sempre trabalhando e para valorizar o professor, porque assim, eu hoje, né, comecei lá como eventual, comecei com poucas aulas, comecei, né, pegando 2 ônibus, 3 ônibus, a gente, né, como amassando barro, isso mesmo, como a gente diz, né? Vai pros vai para onde manda, não tem problema. E nesse barro. Percurso, né, eu fui vendo assim que o professor da educação infantil não era tão valorizado. E como hoje, né, como até mesmo professor universitário, eu vejo assim, que é a base. Quem teria que ter mais prestígio, teria que ser mais todos os professores, mas assim, muito valorizado, claro, é o professor da educação infantil. Porque se você não trabalhar uma base excelente ali, em todos os sentidos, eu gosto muito que meus alunos, eles dialoguem, que eles conversem, sabe? Eu gosto que a aula seja, claro, com respeito, a gente tem que conduzir. Porque se você poda um aluno, às vezes é um aluno que poderia ser um ator, nunca mais vai falar na frente de ninguém. É um aluno que, se você chamar a atenção da forma errada, no que ele escreveu, você vai fazer com que esse aluno trave, nunca mais queira escrever. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo assim, eu comparo muito com a medicina. A medicina mata ali, né, numa mesa de cirurgia. A gente mata também o professor. Sim. A gente mata um profissional, um excelente profissional lá da frente. Frustra, né? Uma frustração que às vezes acaba bloqueando. Não tem. E daí surgiu Conexão Kids. Foi. Aí nisso, né, como eu vim trabalhando com a educação infantil, um dia, né, o meu marido sempre quis ter alguma coisa junto comigo, porque ele sempre foi comerciante, né, aqui em Suzano. E eu sempre falo que ele sempre foi patão, né? Eu sempre fui funcionária. Ele falava, não, eu vou abrir um negócio pra gente trabalhar junto, para trabalhar junto. Aí no 2022, no 1º de janeiro de 2022, no almoço de Ano Novo, na casa do meu pai ainda estava vivo, ele comentando, a sogra da minha irmã também é professora, é diretora de uma escola em Mogi, e falou assim, eu quero abrir um negócio com a Cláudia, mas não sei o que eu faria até para nós dois trabalharmos juntos. Aí a Suzy, né, que é a sogra da minha irmã, falou assim para ele, Ronaldo, por que você não abre uma escola? Né, você tem a Cláudia. Eu falei, mas já falei para ela. E já tinha falado? Já, mas aí a Suzy foi muito assim, mas eu não tô falando para ela abrir, tô falando você, ela vai te ajudar, mas você pode ser o mantenedor, né, querendo. Ele falou, olha, aí ali juntou, minha sobrinha na época não estava trabalhando, tinha saído, porque a gente está pós-pandemia, né? Sim. Então, na pandemia, ela perdeu, ainda mais trabalhava em educação infantil, muitas escolas sofreram, né? Principalmente educação infantil, bastante. Que não tinha nem como os pais manterem na escola, né? E aí, ali foi assim, eu sempre quis, eu sou professora, meu Deus, o sonho de eu ter uma escolinha minha, com o meu conhecimento, a gente tentar trabalhar da forma correta, né? Dar o nosso melhor. Até meu marido fala, você sempre se doa até por órgão público, porque para mim era indiferente. Ele fala que se eu fosse funcionária de empresa, eu ia ser... Porque ele ligava assim, você vai dormir aí? Você quer que eu leve o colchão? Que a gente se dedica, né? A dedicação é total. É total. E aí surgiu no dia 1º de janeiro de 2022. E quando foi em março de 2022, nós estávamos abrindo a escolinha. Em 2 meses vocês prepararam tudo? Meu Deus. E deu tudo certo, Gil. A gente ainda estava com uma viagem marcada. Onde a nossa escola foi uma escola de educação infantil, o Trenzinho Mágico, por muitos anos, o Jefferson. Eles têm ainda o Trenzinho Mágico em Mogi. E, então já tinha uma estrutura pronta, né? Só estava fechado. E fui ver o prédio, eu gostei muito. Falei, o Ronaldo não conseguiu ir comigo. Foi eu, a minha irmã, minha sobrinha, elas adoraram.
E aí eu falei pra ele, vamos lá pra gente fechar um negócio antes da gente viajar. E o meu marido também é meio sossegado. Ele falou, não, vamos viajar, se tiver que ser nosso, é nosso. Então já, meu Deus, tem que fechar. Aí quando voltou, tava lá esperando. Esperando vocês. Quem não conhece o Instagram, @colégio_Conexão Kids. Vai se informar. Fica no centro da cidade, No Portugal centro, Freixo. no coraçãozinho ali. Coração da cidade de Suzano. E tá indo bem. Ensino fundamental um dia virá. Sim, tô trabalhando para isso. Na verdade, a minha intenção já é pro ano que vem. Tô entregando a documentação agora para a diretoria de ensino. Para a diretoria de ensino. Tudo é muito burocrático, tudo muito né? burocrático. Aí a gente precisa de espaço de quadra. O que falta mesmo é a quadra, né? Essa adaptação, né? E eu não sei se eu consigo pro ano que vem, mas eu falei, vou entrar com a documentação, porque o que tiver que arrumar, eu já vou, né? Aí vem deferido, indeferido, eu já vou corrigindo, né? E quando que surgiu a escritora, que essa mulher trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né, Ronaldo? Ele que eu diga. Leva o colchão pro trabalho. Quando que surgiu a escritora? Assim, a escritora sempre esteve em mim. Sempre? Eu sempre gostei de escrever. Eu tinha uma professora de história no Fundamental 2, que na nossa época era a 8ª série, 7ª série, né? Que as aulas de história, as provas de história eram a prova discursiva. Ela não dava questionário, que na nossa época é muito questionário. E ela dava um maço pra gente escrever. E eu lembro dessa professora ainda falando assim pra mim, Cláudia, é só uma resposta de uma pergunta, não é um livro. Porque deixasse eu escrevia, eu falava, professora, dá mais uma folha. Mais uma folha. Dissertava. Então, eu sempre gostei de escrever. Participei de um concurso aqui, eu acredito que acho que foi você até que apresentou. Concurso de crônicas e poesia contos do Diário de Suzano. Quem lançou esse concurso fui eu, no início dos anos 90. Isso, eu estava no Cefam. Eu fui, o poema é Pensamento. Eu ganhei como melhor poema. Eu tenho até o jornal, até hoje, os livros que eu ganhei. Fui eu mesmo. E ganhei como melhor intérprete. Então, assim, já gostava, já fazia. Mas a gente tem o pensamento, né? Quando eu fui para a área acadêmica, querendo ou não, você acaba escrevendo monografia. Eu fiz também artigos, a gente, né, tem o currículo Lattes para preencher. Mas quando veio a pandemia, né? A pandemia trouxe muito, assim, um momento de reflexão, às vezes, de coisas que você sempre quis fazer, às vezes não encontrou tempo. E aí, na pandemia, até mesmo eu sofri com a pandemia, que eu perdi minha mãe na pandemia. E triste. Toda aquela questão que não foi só eu, muitas pessoas, né? Tudo que nós passamos. Aí um grupo de professoras, amigas, até uma delas aqui, a Nilza, né? Que está aqui, esse livro aqui é uma organização minha, da Nilza e da Sandra. Aqui, pode ir. Para essa câmera, como é que ele chama? Poemas e versos com um dedo de prosa. Que a gente gosta muito de conversar, né? O que nós pensamos nesse livro aqui? Essa minha amiga, ela reuniu vários professores da pandemia, que nós estávamos em casa trabalhando. Vamos montar uma oficina de escritores? Vamos começar a escrever? Porque a gente está em casa, está com tempo, vamos dizer assim, né? Então, vamos escrever, vamos montar. Montamos um WhatsApp. Eu sei que foi crescendo. Olha, desse programa, Oficina de Escritores, foram lançados 13 livros, Gil. Olha que presente. E nesse presente, que esse aqui veio depois, eu lancei esse daqui. Histórias de Anjinha, a amiga conselheira. Esse livro eu dediquei à minha mãe, porque por ela ter sempre me incentivado, e Anjinha, porque o nome dela é Ângela. Sua mãe? E ela sempre foi uma Ângela pessoa... Maria, você Ângela falou. Maria, Ângela Maria Mário. E ela sempre foi uma pessoa, assim, que me incentivou, sempre na leitura. Tudo que eu falava, mãe, eu quero fazer isso. Faça, filha, vai atrás. Nunca ela falou, não, você não consegue, você não pode. Mesmo, às vezes, sem ter condições de fazer, ela falava, não, a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Que bom, né? Sempre foi ajudadora mesmo. E aí eu já tinha feito as histórias, são 4 histórias. E aqui se passa assim, o primeiro fala sobre morte, a morte de a criança que perde a mãe. O outro é sobre o cuidado com os animais. A gente também tem bullying, que é sobre apelidos. E tem um outro que é relacionado ao cuidado com os livros, né? Então, eu pensei em fazer histórias para que você leia para a criança. São assuntos, principalmente de morte, fortes, mas de uma forma mais suave. Porque eu perdi minha mãe com 45 anos, Gil. E sofri tanto, sofro até hoje. A dorzinha de dar no coração. A dor da morte. Mas eu tive o privilégio de conviver com ela 45 anos. A Cláudia vai ter que voltar aqui
mais uma, duas, três vezes, porque nosso papo não vai ter fim. Não vai ter fim. Ó, essa aqui é a capa da revista Mulheres que Brilham, para quem ainda não viu. E cá tá essa mulher. Brilho e paixão pela educação. Tá aqui a Cláudia Cristina Mário dos Santos. O nosso tempo está esgotado. Ai, que pena. Que pena, mas você vai levar... Você já ganhou no dia e você vai levar mais um kit da Sente Brasil. Obrigada. Com os Muito guiosos deliciosos. Fernando Brandão faz muito questão obrigada. de presentear todas as mulheres. No dia presenteou sim, todas. Você já levou? Já. Não sei se você já comeu. Já consumimos, já. Muito bom, recomendo muitíssimo. Renova o estoque da Sente Brasil. Cláudia, olha, que prazer enorme de saber mais de você, da sua vida, do teu trabalho, e te desejo sucesso no Colégio Conexão Kids. Muito obrigada. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que acreditar, tem que... Né? Eu vou, eu faço e aconteço. E é isso que move o nosso país. Né? Parabéns para o Ronaldo, para o seu marido também, que teve essa engenhosidade toda aí na cabeça. Vamos lá e fazer um ensino de qualidade com um grande diferencial. E com muito amor, humanizado. É isso que a gente tem lá, os nossos pais, né? A gente quis abrir uma escola. Com toda a minha experiência, eu sempre falo assim, a escola é nova. Mas a pessoa que está por trás tem um caminho, né? Tem uma experiência. Uma experiência. E com muito amor e muito carinho. Nós vamos ter que ter o capítulo 2 para falar com essa mulher. Não vai ter jeito. Gostoso. Claro, muitíssimo. Vou vir com o maior prazer. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço de coração mesmo. Obrigado. Tchau, tchau.